porque não era crente, porque salvação não se perde. É porque nunca teve a salvação, né? Porque um crente genuíno, alguém que é salvo, alguém que é escolhido antes da fundação do mundo, ele pode se desviar temporariamente, ele pode dar uma balançada, desvia um pouco ali, pode até cair num pecado grave, mas ele volta. Ele volta porque a Bíblia diz que ele volta. Se ele foi escolhido, ele volta, né? E a Bíblia fala, eu li aqui o versículo, hoje eu não vou ler esse texto, acho, mas eu li aqui já nas outras mensagens a respeito dos 5 pontos do calvinismo. Eu li esse texto, acho que foi na eleição incondicional. A Bíblia fala que nós somos selados. Selados. Ele nos selou. E a Bíblia fala de um penhor, nesse mesmo versículo. A Bíblia diz que nós fomos comprados, ele pagou a dívida, nós somos selados, e a Bíblia diz que ele deixou um penhor, uma penhora, uma garantia. Entendeu? E a Bíblia diz que esse penhor é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado como garantia. Então é mais ou menos o seguinte, comparando nós aqui com uma boiada. É boa, né? Comparar nós com uma boiada, né? Então eu vou lá para o Mato Grosso, vendo aquelas grandonas lá, e compro, tem 10 mil cabeças de gado lá na fazenda, vou lá e compro 1000 cabeças, né? E falo, olha, eu vou vir buscar daqui a 6 meses. Ah, você vai vir buscar daqui a 6 meses? Está aqui o pagamento, está pago. Vou buscar daqui a 6 meses, você tem que deixar uma garantia que você vai voltar. Uma garantia porque daqui até 6 meses, esse gado todo vai dar uma despesa danada. Vai ter que deixar uma garantia. Vou deixar uma barra de ouro aqui com garantia. Mas e ouro, barra de ouro? Será que dá para as despesas todas? Né? Tem que ser uma garantia boa para ter certeza que dá para as despesas. Tem que ser uma garantia boa para eu ter certeza que você vai voltar. Olha a garantia que ele deixou, o Espírito Santo. Então, é uma garantia que o valor é interminável, não tem a palavra aqui para dizer, mas ele não tem, o valor dele é incalculável. Não tem como, você pode gastar à vontade. A despesa pode ser grande, que a garantia supre qualquer despesa. Foi deixado a garantia, o penhor é o Espírito Santo. Ele é a garantia, ele é a garantia. Eu li esse texto aí numa das mensagens anteriores. O cristianismo moderno, ele também concorda que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, porque não tem como discordar, porque tem, acho que mais de 50 versículos assim, bem claros, claros mesmo, que a gente foi escolhido antes da fundação do mundo. Então, se a pessoa tiver um mínimo de seriedade, ela não tem como discordar. Porque aí também... Aí se a pessoa discordar, então ela não é uma pessoa séria, não é uma pessoa que vai na igreja direito, não é uma pessoa que está querendo só arrumar confusão, né? Qualquer pessoa séria, ela é obrigada a concordar que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Mas aí qual que é a ideia deles? Do cristianismo moderno, a teologia moderna, né? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, porque Ele sabia que a gente ia se arrepender. Então, primeiro lugar, então Deus não é soberano, Deus não controla todas as coisas, né? E a salvação não é pela graça, certo? Mas tem uma outra questão aí também que é muito forte, né? Tem uma outra questão aí, né? Que um dos pontos do calvinismo é a expiação eficaz. Expiação limitada ou eficaz, né? É que Deus não morreu por todos, ele morreu por todos os eleitos, né? Agora a doutrina moderna é que Deus morreu por todos. Bom, mas se Deus morreu por todos, e só uma parte vai ser salva, então, em primeiro lugar, Deus falhou, a obra dele não foi perfeita. Segundo lugar, a dívida vai ser paga 2 vezes, porque ele pagou a dívida de todos, mas uma boa parte ainda vai ir para o inferno para pagar a dívida de novo, uma dívida que vai ser paga 2 vezes. Agora tem uma terceira questão que é mais grave, que essa eu acho que eu não falei aqui para os irmãos ainda. É mais grave. Se Deus escolheu a todos, mas só aqueles que se arrependem mesmo vão ser salvos, se ele morreu por todos, mas só aqueles que se arrependem são salvos, então Deus veio e morreu por todos, mas depende de alguém fazer alguma coisa para ser salvo. Então ele não trouxe a salvação, ele trouxe a possibilidade da salvação. Consegue compreender?
Você consegue compreender? Então Deus não salvou ninguém. Deus apenas abriu uma possibilidade de pessoas serem salvas. Ele não trouxe salvação. Ele não deu salvação para ninguém. Ele trouxe a possibilidade de haver salvação. Olha lá. Marcos. Deus abriu uma possibilidade de você ser salvo. Basta você se arrepender dos seus pecados. É uma possibilidade só. Mas aquele outro que não se arrependeu, o outro que não se arrependeu, não foi salvo. Ele abriu uma possibilidade de alguns ser salvos se quiserem. Veja que coisa que quando você vai estudando mais e mais, você começa a perceber que aquilo ali não está só errado, está absurdamente errado. Está horrorosamente errado. A igreja que eu frequentava, pastor, gente boa, gosto muito dele até hoje. Acho que até ele é um homem de Deus, né? Mas ele, lá a igreja era meio pentecostal, meio sim, meio não. A pentecostal mais moderada, mais, né? Que não era muito pentecostal, né? Então ele dizia o seguinte, ele não costumava dizer isso na igreja não, mas uma vez para nós, entre pastores, ele falou assim, eu acredito no 4 pontos do calvinismo. Só tem um ponto do calvinismo que eu não acredito, né? Mas na época eu não entendia essas coisas. Hoje eu entendo que acreditar, crer em 4 pontos e não crer em um, é uma coisa bem absurda. Porque seria quase a mesma coisa de você dizer, eu creio no Filho, mas não creio no Pai nem no Espírito Santo. Sabe? Porque os 5 pontos, eles são tão interligados que ou você compra o pacote inteiro ou você não compra nada. Não tem como você crer num e não crer no outro. Se a pessoa disser que crê em 4 e não crê, ela não entendeu nenhum deles. Ela não entendeu nada. Porque se ela entendeu, ou ela fica com o pacote ou ela rejeita o pacote. Não tem como ficar com uma parte, porque são tão interligados que eles são inseparáveis. Tem como você crer no Espírito Santo, não crer em Jesus e não crer no Pai? Não tem. Os 5 pontos do calvinismo é quase assim. Não chega a ser tanto, mas é quase, né? Não dá para você crer num e não crer no outro. Então, se a pessoa crê num e não crê no outro, ela não entendeu nada. Não entendeu nada. Entendeu nada. Porque são todos muito interligados. Não tem jeito, né? Então, vamos ler os textos aqui. Semana passada eu parei no 3, né? Então, hoje nós estamos começando no 4, né? No ponto 4 aqui, é o primeiro princípio de hoje. Se é vida eterna, ela não pode ter fim, né? Não pode ter fim. Veja bem, se Deus dissesse, eu te dou vida, nós poderíamos dizer, quantos anos significa isso? Ele disse que me deu vida. Quantos anos significa isso? Não sei. Ele me deu vida, não sei quantos anos. Mas se ele me diz, eu te dou vida eterna, também não sei quantos anos também, porque agora piorou mais ainda, porque eterno não tem fim. Agora, se ele diz que eu te dou vida, você pode perder essa vida. Mas se ele diz, eu te dou vida eterna, não tem como você perder. Se a vida é eterna, é eterna. Se você faz um negócio e faz um contrato de 4 anos, ele tem fim. Mas se você bota lá vitalício, que significa? Quantos anos vitalício? A Érica, para quem não sabe, embora não exerce muito, né, Érica? Mas é advogada, né? Quantos anos significa vitalício? Quanto viver? Para sempre. Não tem fim, né? Então, se a vida é eterna, e Deus, ele diz que ele dá a vida eterna. Se é vida eterna, não tem fim, não acaba, não tem como acabar. 1 João 2,4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. É lógico que aqui, quando ele fala, não guarda seus mandamentos, ele está se referindo àquele que não tem, faz o melhor que pode, não luta, né? E quando erra, se arrepende, aquele que luta para guardar os mandamentos. É lógico, se fosse aquele que não erra, que guarda sempre tudo certinho, aí só Jesus Cristo guardou, né? Ninguém mais. João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna,
eu lhes dou a vida eterna. Quem que dá a vida? É Ele que dá, não é nós que conquistamos. Lembrando sempre, não foi um homem que subiu aos céus e buscou a Deus, e escolheu a Deus. Não. Foi Deus que desceu dos céus até a terra e escolheu o homem. Não foi o homem que foi até Deus, foi Deus que veio até o homem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. 1 João 5, de 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna, novamente. Irmãos, nessa série de mensagem toda, eu estou lendo aí acho que uns 50, 60 versículos, só nesse último ponto aqui, uns 15, 20, uns 20 versículos. Mas, irmãos, tem muito mais na Bíblia. Se for ler todos, aí precisa de um ano para ministrar. São muitos os textos que é bem claro. Pastor, mas tem alguns textos lá que parece que a gente é salvo pelas obras. Tem. Tem um texto lá também que parece que a gente pode casar homem com homem e pode, né? Os homossexuais conseguem encontrar lá também um texto lá também. É mole, entendeu? Então, mas eu costumo dizer que tem gente que elas não são sérias. Elas gostam de brincar com Deus, entendeu? A pessoa, sabe, conhece metade da Bíblia, ou então conhece menos da metade da Bíblia, né? Conhece 3 páginas da Bíblia, nem esperou para ver o que o pastor estava falando, a hora que o pastor abriu a boca já fala, eu discordo, né? Não são pessoas sérias, né? As pessoas estão brincando com Deus, né? Porque geralmente são pessoas que vão lá, acham um versículo e fica só naquele. Veja bem, se você tem 30 versículos que diz claramente a respeito de um assunto, se você encontra 3 que coloca dúvida, é porque esses 3 estão errados, meu Deus, eu tenho que ficar com os 30, mas não é uma questão de ficar com os 30. Né? Os textos não é uma questão de escolher entre esse e aquele, é uma questão de, né, você entender qual que está certo, não tem que jogar fora nem esse nem aquele. Tem que entender, se tem 30, que está dizendo aqui que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, mas tem uns 3, 4, 5 ali que parecem dizer o contrário, gente, eu tenho que estudar direito, estudar mais, me aprofundar naqueles textos lá, que parece dizer o contrário, para ver o que significa aquilo, para ver o que está querendo dizer aquilo ali, né? Porque tem que ter alguma coisa errada, porque não é possível. Né? 1 João 5, 11 e 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está no Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna. E a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Tendes a vida eterna. Né? Veja bem. Os salvos do Velho Testamento, eles não podiam dizer nós somos salvos. Eles diziam nós seremos salvos. Por quê? Porque Jesus não tinha morrido ainda. Né? Porque o que salvou Abraão e o que salva nós é o mesmo. É Jesus Cristo. Mas Abraão não podia dizer eu já sou salvo. Porque Jesus não tinha morrido ainda. Entendeu? Mas nós já somos salvos. No Novo Testamento, você tem a vida eterna. Né? Você tem. Né? No Velho Testamento, Jesus ele era chamado de o unigênito. Depois, no Novo Testamento, ele passou a ser chamado de o primogênito. Né? Porque agora tem mais filho, tem um montoeiro de filho. Então, ele passou a ser o primeiro. Antes, ele era o único. Né? Antes ele era o único. 1 João 3, 9 e 10.
todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto, essa parte aqui é forte. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Bom, João é conhecido como o apóstolo do amor, e esse apóstolo do amor, ele é apóstolo de verdade, né? Ele não é apóstolo de mentirinha, né? E ele diz que uns são filhos de Deus e os outros são filhos do diabo. Ah, palavra dura, não? Não existe, na verdade, apóstolo do amor. Todos os apóstolos são do amor e da justiça, assim como Jesus Cristo, assim como o seu mestre, né? Não existe. Todos eles são apóstolos da verdade, entendeu? E eles não abrem mão da verdade. Não interessa se João reclinava a cabeça no colo de Jesus, não interessa se Pedro era mais ignorante, não interessa. Todos eles são apóstolos da verdade. E eles não abrem mão da verdade. Uns são filhos de Deus e outros são filhos do diabo. René Kivitz chegou à conclusão de que o inferno não existe. Em base em quem? Qual a Bíblia que ele estudou para saber que o inferno não existe? Ele chegou à conclusão que o inferno não existe porque ele disse: eu jamais lançaria o meu filho no inferno. Se eu não lanço o meu filho no inferno, então Deus também não vai lançar seus filhos no inferno. Ele estava certo numa coisa. Numa coisa ele está certo. René Kivitz. Numa coisa ele está certo. Deus não lança seus filhos no inferno. Mas a questão é que os filhos do diabo vão ser lançados lá sim. E a Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. Esse mesmo João, lá no comecinho, né, Evangelho de João, capítulo 1, 11, 12 ali, fala que Deus nos deu o poder de ser feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então os filhos de Deus não vão ser lançados no inferno mesmo, como o René Kivitz tem razão nessa parte, né? Agora que o inferno não existe, é que na cabeça dele todos são filhos de Deus. E aí o inferno não existe mesmo. Se eu crer que todos são filhos de Deus, aí é lógico, eu creio que não existe inferno mesmo. Ué, é coerente. A questão é que nem todos são filhos de Deus, essa que é a questão, né? E aqui ainda diz que dá para saber os que são filhos de Deus e os que não são pelas suas práticas, pelas suas atitudes, né? E a vida é eterna. A salvação está na mão do Pai, é Ele que guarda, né? Ele que guarda. A salvação, você tem que entender uma coisa mais ou menos assim, né? O Pai vai dar uma joia muito cara, muito preciosa para uma criança, entendeu? Ele vai dar para a criança fica toda feliz. Pai, mas o senhor me dá essa joia? Te dei, ela é sua. Só que tem um detalhe. Dá-la aqui que eu vou guardar para você. Porque se eu deixar na sua mão, você vai perder. E ela é muito valiosa. Me dá ela de volta aqui que eu vou guardar. Mas ela é sua, mas eu vou guardar para você. Quem guarda a nossa vida é Deus. Se ela ficasse um dia só, 1 minuto só, na sua mão, na minha mão, para eu ter que guardar, eu perderia ela. A questão é que nós não vamos perder, porque quem guarda essa joia é Deus que guarda por nós. É Ele que guarda. Todos os textos que nós lemos corroboram para isso. Aqui, ó. O próximo princípio. Ponto 4 aqui, próximo princípio. Os escolhidos, nós ainda estamos no 4, depois nós vamos passar para o próximo princípio. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram em substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia escrito. Mas você pode ter certeza, os nossos dias aqui todos foram escritos, mas os de lá do céu também. Pode ter certeza disso. Graça não é mérito. Mas se o escolhido não quiser se arrepender, o escolhido vai se arrepender. Ele quer se arrepender. Ele vai se arrepender porque ele foi escolhido. Se ele não quiser se arrepender é porque ele não foi escolhido. Simples assim. Agora vamos passar para o outro ponto. O ponto 5 aqui, que é o nosso segundo princípio de hoje. Já falei um pouco sobre isso aqui, mas é o
princípio aqui. Já somos salvos. João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Tem, já somos salvos. Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Aquelas perguntas, que é pergunta e resposta, pergunta e retórica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar. Nada. Quando eu era mais novo, como pastor, quando eu fazia alguma coisa errada, discutia com a mulher antes de sair de casa, fazia qualquer coisa errada, eu tinha dificuldade para pregar. Por quê? Porque eu achava que Deus não seria o mesmo comigo, né? Depois eu descobri, né? A pregação de hoje, Deus já sabia antes da fundação do mundo, já estava determinado. Deus não mudou, Ele é o mesmo. O dia que eu fui, aquele dia que eu vim, que eu fiz tudo certinho, que eu falei para a esposa em casa, eu te amo, você é a coisa mais preciosa do mundo, você é linda, maravilhosa. Aquele dia não foi por mérito, aquele dia foi por graça. Foi graça pura. Então o dia que eu fui ignorante com ela lá, e eu chegar aqui, é graça do mesmo jeito, não mudou nada. Não vai ter dificuldade para pregar. Eu vou pregar do mesmo jeito. Porque Deus não mudou. É graça pura. Por quê? O que acontece? Quando nós erramos, durante o dia nós erramos, e aí depois você vai fazer alguma coisa, você acha que você não está muito capacitado para fazer aquilo. Significa o quê? Significa o quê? Que ontem, quando você não falhou, você achou que estava fazendo por mérito, pela sua bondade, pela sua força. Conseguiu compreender? Ué. Eu jejuei 2 dias, 3 dias, 4 dias, orei 3 horas por dia, vim aqui pregar. Senhor, abençoa. Aí no outro dia não jejuei, não orei nem nada. Aí hoje a pregação vai ser ruim. Hoje vai ser difícil, nem orar orei, nem jejuar não jejuei. O que eu estou dizendo para Deus? Eu estou dizendo para Deus, olha, ontem foi pela minha força do braço. Ontem foi bom porque eu sou bom, porque eu jejuei, porque eu orei. Consegue entender? Vocês estão conseguindo entender? Então hoje, sabe, se eu procuro ser melhor com a minha mulher, se eu procuro ser melhor com os irmãos, se eu procuro ser melhor, é único e exclusivamente porque Deus mandou. E por amor a Ele só, porque eu sei que não vai mudar muita coisa. É lógico que quando você peca, você tem consequência, é lógico. Estou dizendo que não tem consequência o pecado, né? Presente é presente. Não tem como pegar de volta. Agora, tem textos que parece que a salvação é pelas obras? Tem. Se for lá em Mateus, acho que 25, que fala do grande julgamento ali, né? Aí Deus vai fazer a separação entre os cabritos e as ovelhas, e aí como é que Ele faz a separação? Tu me destes de comer e me destes de beber. É ali que Ele mede quem é cabrito e quem é ovelha. Tu me destes de comer, me destes de beber. Eu estava enfermo, foste me visitar. Né? Parece que a salvação é pelas obras, né? Não é. A questão é que Tiago diz assim, que a fé sem obras é morta. Foi pelas obras que a fé se consumou. Foi pelas obras de Abraão que a fé se consumou. Fé sem obras é morta. É pela fé. É pelas obras que nós sabemos quem tem fé. É pelas obras que nós sabemos quem é crente. Mas não foi as obras que salvou. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras.
Todo que é salvo vai ter boas obras, exceto o ladrão da cruz que não deu tempo. E muitos outros que morrem, se arrependem no leito de morte, não deu tempo, né? Mas se tiver tempo, todo que é salvo vai ser. É pelas obras que se sabe quem tem fé, né? É pelas obras. Os 6 aqui, acho que não vai dar tempo, mas eu vou dar uma pincelada aqui, nesses 6 aqui antes de encerrar. Deus guarda os eleitos até o fim da caminhada. Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Essa aliança é a aliança que foi feita com Israel, a aliança que foi feita Abraão, Isaac e Jacó, e se estendeu aos gentios que se arrependem também, porque ele falou que o verdadeiro filho de Abraão agora são os que têm a fé de Abraão, certo? Então essa aliança não é uma aliança feita com todos os seres humanos da face da terra. Não. Ela é feita com o seu povo. Esta aliança foi feita com o seu povo, inicialmente Israel. Depois quem é o seu povo? O seu povo é a igreja, todos os salvos de Israel e de fora de Israel e de tudo quanto é lugar, né? Então aliança com o seu povo, não foi aliança com todo mundo. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, e grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem. Ele que vai nos aperfeiçoar, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. É Ele que vai nos aperfeiçoar e vai operar em nós. Ele vai fazer com que façamos coisas agradáveis a Ele. Por isso, repito, 300 milhões de vezes, toda vez que você achou que hoje você fez a coisa certa, glorifique a Deus. Toda honra e toda glória é para Ele. Se você fez, é porque foi Ele que fez através de você. Na verdade, não foi você que fez. Foi Ele que fez através de você. Agora, se você está deliberado lá no pecado, aí Ele não tem nada com isso. Aí a culpa é sua. Aí a culpa é sua. Agora, eu vou ler um texto aqui que é forte. Colossenses. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Depois tem Judas aqui, mas não é o Judas Iscariote, é o outro Judas que era um grande homem de Deus, né? Escreveu também um livro pequenininho lá no final da Bíblia. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exaltação imaculados diante da sua glória. Deus é poderoso para os guardar de tropeço. Lógico que aí está se falando daquele tropeço, né, eterno, aquele tropeço, né? É lógico que o cristão pode dar um tropeço aqui, aquele tropeço definitivo, né? Guardar desse tropeço, de desviar da fé e não voltar nunca mais, né? Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar exaltação e imaculados diante de Deus. Ele vai nos apresentar, né? É Jesus Cristo, é o Espírito Santo, vai nos apresentar diante de Deus imaculados, perfeitos, né? Agora, para encerrar, eu quero fazer uma ilustração aqui. Essa ilustração, ela não estava no script de manhã. Foi aqui, foi na hora, assim, foi de impulso na hora. Agora, o da agora não é de impulso, porque eu já fiz de manhã. Eu vou fazer uma ilustração aqui. Glória a Deus. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, vamos supor que eu tivesse alguma dificuldade com a cor preta, os meus olhos. Os meus olhos, eles têm alguma dificuldade com a cor preta. Então, eu não posso olhar pela cor preta. Eu não posso olhar. Entendeu? Isso aqui é preto, eu não posso olhar. Se eu olhar, meus olhos vai estourar. Entendeu? Eu vou ficar cego. Eu não posso olhar. Eu não posso olhar para eles. Esse aqui eu não posso olhar, é preto, eu tenho dificuldade com preto, meus olhos, eles não podem olhar para o preto. Se eu olhar, meus olhos eu vou ficar cego. Aí o que é que eu faço? Agora eu já posso olhar aqui, sem nenhuma dificuldade, porque o gasofilácio e a caixa de som preta está oculta debaixo de um lençol, debaixo de uma toalha, de uma cor mais suave.
Entendeu? Agora então eu posso olhar. Entendeu? Então, o texto diz, porque morreste, a vossa vida está oculta em Deus. Então, quando Deus ele não pode olhar para você. Deus ele não pode ter comunhão plena com você e nem comigo. Ele não pode. Porque Deus não pode ter contato com o pecado. Porque Deus é santo, 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 perfeito, e ele não pode ter contato nenhum com o pecado. Mas por que hoje nós podemos ter comunhão com ele? Porque a nossa vida está oculta em Cristo, porque o sangue de Cristo, ele nos cobre. Não, o sangue de Cristo tira o pecado. O sangue de Cristo tira o pecado, no sentido de que ele tira, você está salvo. Mas enquanto nós não formos para lá, ele ainda continua cobrindo o nosso pecado. Entendeu? Então, quando Deus olha para você, ele já não vê mais você, então ele pode ter comunhão com a gente, porque ele já não vê mais você, ele já não vê mais eu, ele vê Cristo Jesus em nós, porque Cristo Jesus morreu em nosso lugar, entrou no nosso lugar, e nossa vida está oculta nele. Então, no dia que você pecou, Deus estava triste com você. Hoje você fez tudo alegrinho e ele está feliz. Não, Deus não muda. Mas no dia que eu pequei, eu devo ficar triste sim, procurar não pecar mais, por amor a ele, né? Porque com certeza Deus não se alegra com o pecado, mas Deus não é alguém que tem altos e baixos, que olha, ele está bem, ele acompanha o homem está mal, ele fica mal também. Ai, meus filhos, e aí vai lá o arcanjo Miguel conversar com Deus. O senhor parece que está meio triste hoje. O senhor não sabe, Miguel, os meus filhos lá na terra estão tudo em pecado, eu estou muito triste, estou acabado hoje, estou arrasado. Irmãos, Deus não funciona assim. Quem muda é o homem. É nós que precisamos mudar e mudar para melhor. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e fazer isso por amor. E é lógico que se você peca alguma coisa grave vai ter consequência, é lógico. E também não é totalmente errado você falar, não vou pecar, porque isso aqui vai ter consequência. Mas se a gente for fazer só o certo para não ter consequência, você não vai conseguir. Nós temos que fazer o certo por amor. Por amor, porque somos filhos de Deus, porque Ele nos chamou para ser santos, para andar com Ele, para fazer a sua vontade. Por isso, esse é o motivo, porque Ele mandou. E nós temos que confiar nele hoje, amanhã e depois. No dia que você foi bonzinho, confia nele. O dia que você não foi muito bonzinho, se arrepende dos seus pecados, mas continua confiando, porque ele é o mesmo. Ele não muda. Ele vai ouvir a tua oração, ele vai te dar a vitória, ele vai te abençoar, ele vai atender o teu clamor, independente do que for. Até aqui tá bom. Aqui para encerrar, para domingo, sexta-feira vai ser o pastor Marco que vai vir. E domingo nós vamos encerrar essa série. Aí no outro final de semana nós vamos começar outra coisa, né?